O prefeito Eduardo Paes fez um meia-culpa e admitiu ter sido um erro colocar Chiquinho Brazão no governo. O deputado ocupou o cargo de secretário municipal de ação comunitária até fevereiro deste ano. Fala, Gabriela Souza. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que toda aliança política precisa ter um limite, após admitir que foi um erro ter nomeado o deputado federal Chiquinho Brazão para comandar a Secretaria Especial de Ação Comunitária do município. Foi a primeira vez que Paes se manifestou sobre o assunto desde que o parlamentar foi preso, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. A declaração ocorreu durante a inauguração do novo corredor BRT Transbrasil, que começou a funcionar no sábado. A indicação de Chiquinho Brazão foi em outubro de 2023 e o parlamentar foi exonerado em fevereiro de 2024. Eduardo Paes disse que já havia tomado algumas medidas desde que o nome de Chiquinho foi citado nas investigações sobre a morte da vereadora. Eu pedi que ele fosse retirado da secretaria antes, quando começaram a surgir os boatos, e a gente, nesse momento, entende que os republicanos, com os quadros que dispunha aqui, não era adequado. A gente está aberto para conversar, nós queremos alianças, mas as alianças têm que ter um limite. Qual, né? Qual seja? É só importante apontar que a família Brazão, aliás, eu vou chamar de dinastia Brazão, né? Porque é um Brazão atrás do outro. Você já viu que tem um novo Brazão aí, né? Chegando na política, o Brasinha. Uhum. É um Brazão atrás do outro no Rio de Janeiro. Mas eles viraram a cara da ocupação do Estado brasileiro pelas milícias, né? Pelo crime organizado, mas eles não são a milícia, tá? Tem muitos outros Brazões por aí, tem muita gente ocupando essa mesma, entre aspas, função no Rio de Janeiro, com a ajuda do Estado brasileiro, com o apoio da polícia. O que motivou a morte da Marielle foi uma disputa por terra. A Marielle queria aquele espaço ali para programas sociais e esses caras queriam construir uma nova área de atuação da milícia. Isso é muito mais do que terra, tá? Porque na terra constrói-se uma paisagem urbana. Na paisagem urbana, há a colocação de equipamentos mobiliário urbano. É ponto de ônibus, é poste, aí é gatunete, aí é venda de gás, aí você aluga aquele espaço para o comércio, aí você subloca aquilo para moradores e constrói prédios. Alguns já desabaram no Rio de Janeiro, enfim. É muito dinheiro que roda, né? Quando você ocupa um pedaço de terra de uma cidade como o Rio de Janeiro. Então, esses caras, no final das contas, eles deixam de operar na ilegalidade porque nem todas essas, vamos chamá-las de ocupação, terminam em assassinato. Terminam com uma vereadora morta. Aliás, a maioria não. A maioria se resolve ali, na Câmara dos Vereadores, nos gabinetes da Prefeitura, na Assembleia Legislativa, nos palácios da vida. Essas ocupações são legalizadas e pronto. Eis aí um pedaço da cidade dominado pelo tráfico ou pela milícia. Então, essas pessoas passam a operar na legalidade, né? Com o apoio e proteção do Estado brasileiro. É muito mais do que um brasão. Infelizmente, é muito mais do que a morte de uma Marielle e de um Anderson. É todo o domínio do espaço público brasileiro por criminosos organizados que acabam não agindo mais como criminosos porque, afinal de contas, passam a contar com o respaldo do Estado ocupado por eles próprios. Então, não pensemos que a gente deu um passo tão importante assim, um pequeno passinho. Mas o pequeno passinho pode ser o único se a gente não continuar essa caminhada. Podemos parar por aí. E o Rio de Janeiro pode continuar sendo sublocado para bandidos perigosos como esses irmãos Brazão. Então, eles são a cara, eles são a grande vitrine desse negócio hoje, mas estão longe de ser os únicos, né? Infelizmente, isso não acaba com a resolução, se é que temos mesmo resolução já, né? Do assassinato de Marielle Franco. A coisa é muito mais profunda e a gente vai ter que cavar muito mais, né? Para livrar o Rio de Janeiro e o Brasil, de uma maneira geral, da garra desses caras. Até porque, né, quando você fala de dinastia com relações estabelecidas, sem escolha partidária, né, ao longo dos anos. Então, os irmãos Brazão, a família, com relações da esquerda à direita, porque o importante era estar no poder. Pouco importa viés ideológico, pouco importa qual é o partido de momento, né? As alianças sobre as quais o Eduardo Paes fala, preciso verificar, a aliança tem limite, mas o que a gente vê
viu e vê ao longo da história, em especial em anos eleitorais, são alianças muito podres muitas vezes, e esse é um